Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo, porque o que está acontecendo no começo desse ano de 2026 é algo que eu não tinha visto ainda no mundo do entretenimento, principalmente no meio cristão. Você deve se lembrar aí de como eram os filmes cristãos de antigamente, né? Eram filmes com baixo investimento, as histórias eram muito fracas, geralmente só contando o que estava na Bíblia, e isso quando eles não contavam coisas diferentes, né? Infelizmente, a gente fica com muito pé atrás, muito desconfiado, porque algumas empresas tentaram fazer filmes bíblicos no passado e eles erravam em vários momentos. Qualquer pessoa que lesse a Bíblia e olhasse para a tela percebia que tinha algo errado. Eu lembro daquele filme que eu até assisti no cinema com a minha família. O filme se chama Êxodo, Deuses e Reis. Lembra desse filme? A proposta era mostrar a história de Moisés, mas o filme apresenta Deus de um jeito tão distante. Um Deus como se fosse uma ideia, como se fosse um pensamento na cabeça de Moisés, e não um Deus que fala, que ordena, que tem vontade própria, um Deus que se revela, assim como está na Bíblia, correto? O que custava eles fazer um filme baseado de acordo com a Bíblia, já que cristãos são milhões espalhados pela face da terra e com certeza é um público fiel, um público que consome quando algo realmente é relevante. Além disso, a gente percebe nesse filme que vários milagres, eles são tratados como se fossem fenômenos naturais, sabe? É isso que a ciência tenta trazer para os nossos dias, né? Eles querem mostrar, por exemplo, que a abertura do Mar Vermelho foi somente um vento que passou naquele exato momento, mas o que eles não explicam é como aquele vento passou justamente quando o povo hebreu estava ali na frente do mar, e também o vento cessou quando o mar fechou justamente depois que o povo já tinha atravessado. Então, é o tempo todo eles querendo descredibilizar a Bíblia. Isso é muito triste. Então a gente percebe que muitas vezes o inimigo pode estar por trás desse tipo de filme. E não é exagero, existe uma batalha acontecendo nesse exato momento na região celestial. E poucas pessoas percebem isso, afinal de contas, o meio do entretenimento é a melhor forma de enganar as pessoas, é a melhor forma de manipular toda a população, porque mexe com o audiovisual, mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Ou então pode ser que alguém fez um filme, mas com uma interpretação própria, ou naquilo que ela acreditava na sua interpretação pessoal da Bíblia. Um exemplo disso é aquele filme Noé. Lembra dele? Eu particularmente já assisti umas 3 vezes porque eu gosto bastante, mas eu sei que deu muita polêmica na época. Por exemplo, o diretor ele trouxe histórias, elementos ali que não estão na Bíblia, mas foram inspirados no livro de Enoque. Então você percebe ali aqueles seres de pedra chamados vigilantes que não aparecem no texto bíblico. Além disso, Noé ele é tratado como alguém confuso, muitas vezes sem educação, bruto, né? Alguém que toma atitudes extremas, não da maneira que Deus quer, mas a partir das experiências que ele teve. É claro, irmãos, que o filme ele mostra uma nova visão, né? Porque a gente tem aquela ideia de Arca de Noé, como se fosse tudo bonitinho, aí depois vem o arco-íris, tudo certinho. Mas, irmãos, o negócio foi feio. Para pensar, a humanidade foi consumida. Não somente os homens, mas os animais, a natureza, tudo foi devastado para que viesse um novo mundo, para que Deus começasse de novo a humanidade. Então o filme retrata com muita fidelidade essa questão realística. E teve também um outro filme que eles tentaram retratar a vida de Jesus. O filme se chama A Última Tentação de Cristo. Irmãos, esse filme gerou muita revolta porque mostra Jesus imaginando uma vida comum, com casamento, com desejos sexuais. Então, para quem acredita realmente no Evangelho, isso aí não é um pequeno detalhe, não. Isso aí prejudica toda a história porque mexe diretamente com a santidade de Cristo e com a base da nossa fé cristã, entende? Então é por isso que muitas vezes isso vai desagradando as pessoas, vai fazendo elas ficarem com o pé atrás. Mas graças a Deus esse cenário está mudando porque empresas cristãs estão assumindo o seu papel, assumindo o seu lugar, e o que antes era um empecilho, era uma dificuldade, que era o recurso financeiro, graças a Deus as pessoas estão apoiando, como foi o caso do The Chosen, que foi totalmente financiado por ofertas das pessoas, e com isso eles adquiriram muito dinheiro, com certeza gastaram muito, vem gastando, mas isso abriu portas para que eles fizessem filmes num nível de Hollywood, vamos assim dizer, né? Então hoje eu quero comentar aqui rapidinho sobre o filme Davi Nasce um Rei.
Esse filme que está nos cinemas não é só aquele tipo de filme que você vai só para dar um apoio moral, sabe? Ah, eu vou lá porque é um filme cristão e os filmes cristãos devem liderar a bilheteria, devem sobrepor sobre os filmes mundanos. Mas não, irmãos, esse filme aqui me surpreendeu porque ele mostra de uma maneira muito real a vida de Davi, mas não contando, por exemplo, sobre a fase adulta de Davi, como aconteceu no House of David, que é a Casa de Davi. Aquela série é fantástica, mas aqui nesse filme nós percebemos que eles falam sobre Davi quando ele vivia no anonimato, cuidando das ovelhas. E a primeira coisa que a gente percebe é que eles mostram Davi na sua essência. Porque Davi não é aquele gigante, né? Aquele guerreiro. Não, irmãos, ele era um simples pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas, tinha cheiro de bicho, sabe? Era um menino que ninguém dava nada para ele. Inclusive, quando o profeta Samuel foi na casa do seu pai, Jessé, para ungir o futuro rei de Israel, nem o profeta acreditou que Davi poderia ser o futuro rei de Israel. Nem o pai, nem os irmãos, ninguém dava nada para aquele menino. Mas, irmãos, o próprio Deus falou para o profeta Samuel: não se atente para a aparência, porque eu vejo o coração. O homem vê só o exterior, vê só a aparência. Então, a gente percebe aqui nesse filme que eles acertaram muito. Para você que não sabe, a empresa responsável foi a Angel Studios, que é a responsável pela série The Chosen, por aquele filme maravilhoso que se chama O Som da Liberdade. Eu assisti, me emocionei e eu creio que todo mundo deveria assistir aquele filme. E o que eu acho mais interessante é que essa empresa, ela faz questão de dizer: olha, nós somos cristãos, nós temos um propósito de espalhar a mensagem do Evangelho, da Bíblia, e eles não se envergonham disso. Irmãos, e tem dado certo. Eu vou te mostrar aqui, os números não mentem, né? Porque eles investiram mais de 60 milhões de reais nesse filme de Davi e já estão tendo resultado, graças a Deus. Mais de 20 milhões de reais eles já recuperaram só no primeiro fim de semana, ultrapassando aquele desenho do Bob Esponja. Irmãos, as pessoas não foram assistir esse filme só porque tinha falta de opção, não. É porque as pessoas realmente gostaram. Mas, irmãos, eu particularmente, eu apaixonei pelo visual. Eu fiquei impressionado de ver a riqueza de detalhes, das roupas. Você percebe que os povos inimigos, eles tinham um tipo de roupa e o povo de Israel tinha outras roupas, outro jeito de viver, de se comunicar. Enfim, eles prestaram atenção nos mínimos detalhes. E uma coisa que você vai perceber é que teve um propósito deles retratarem Davi ali naquela fase, né, do anonimato, e você vai perceber que eles mostraram muito o lado infantil, o lado criança de Davi, porque ali, irmãos, é onde o nosso caráter é formado. É na nossa infância que as coisas acontecem, principalmente na base da nossa vida, e é por isso que nós pais temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos da melhor maneira possível, nos caminhos do Senhor, porque depois não adianta a gente reclamar. Nós precisamos educar logo no início, tá certo? Então, o filme ele mostra uma coisa muito simples, é que se você quiser ser aprovado por Deus em público, você deve ser aprovado primeiro no secreto. Hoje em dia a gente vive essa época, né, de redes sociais, onde tudo tem que ser exposto para que a gente receba os elogios, a aprovação das pessoas. Mas, irmãos, esse filme mostra esse detalhe que a gente tem perdido ao longo do tempo. Nós não precisamos do aplauso de ninguém, não precisamos do reconhecimento dos homens, nós precisamos, acima de tudo, que Deus ele valide o nosso testemunho. Amém? Então eu não vou contar aqui spoilers, lógico, para você ir lá assistir esse filme, mas eu vejo que a gente vive nesse tempo em que as pessoas também não querem passar pelo processo. E é nítido na vida de Davi que ele passou por todos esses processos, sabe? Inclusive, o nosso pensamento está muito acelerado, irmãos. A gente quer assistir tudo na velocidade 2.0, 3.0. E aí, o que acontece? A gente está esquecendo que a vida é um processo. Lembra daquele filme Clique? É um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que ele mostra exatamente isso. O rapaz ele tinha um controle remoto, que ele passava as fases chatas da vida, esses processos, né, que ninguém quer passar por eles. Então ele pulava todas essas partes, mas depois a gente percebe no filme que não deu certo, porque a vida é feita de processos e não adianta você querer pular etapas. Então, uma coisa também que eu percebi é que Davi, ele não era apenas um músico, né? Inclusive, se você acha que o filme vai ser musical o tempo todo, não vai ser. É claro que tem algumas músicas, né? Mas não é nada parecido com aquele filme O Príncipe do Egito. Lembra dele? Nossa, para mim é o top 1. O melhor filme infantil cristão que eu já vi.
É claro que tem algumas coisas ali que mudam um pouco, né, relacionado à Bíblia, mas é para que fique mais fácil das pessoas entenderem, até mesmo quem não é cristão, a pessoa não precisa saber de detalhes, entendeu? Tem coisas que não precisam ser faladas, até mesmo nesse filme de Davi. A gente percebe que o lado violento, porque Davi era um guerreiro, concorda? Imagine mostrando o lado violento, sangue para todo lado. Irmãos, as crianças não precisam ver essas coisas. Tudo tem a sua época. Então, é muito importante você saber que esse filme não é musical, ok? Mas, ao mesmo tempo, é um filme que mostra que o louvor é uma arma de guerra. E isso que eu achei tão interessante, porque Davi foi um homem que tocava música e o demônio saía do rei Saul, por exemplo. Davi entendia que a música não era só notas musicais, mas era uma arma de guerra. Então, esse lado foi mostrado com muitos detalhes e eu achei tão interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse filme veio para mudar e nos colocar no patamar, no nível de um filme hollywoodiano. E isso, se Deus quiser, vai abrir muitas portas para que pessoas do mundo, pessoas que não conhecem o Evangelho, elas possam conhecer as histórias da Bíblia que são tão emocionantes, tão ricas de detalhes, tão cheias de ensinamentos, de lições, não é verdade? Então, que você possa estar orando para que Deus leve esse tipo de filme adiante. É nítido que a empresa quer trazer os valores bíblicos para essa sociedade que está tão degradante. E se você que é pai, mãe, você sabe o perigo que é essa agenda woke, essa agenda que vem trazendo a ideologia de gênero, né, nos filmes. Inclusive, eu espero que a partir de agora só venham filmes bons, filmes cristãos, né, claro, que não vão confundir a mente das nossas crianças. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado aqui desses comentários que eu fiz. Não vou falar muito, estou me segurando para não falar muitos detalhes, porque senão você vai achar ruim se eu contar aqui detalhes importantes do filme. Mas saiba que não é somente aquela batalha entre Davi e o gigante Golias. Tem muito mais por trás desse filme. E se você assistir, depois você deixa aqui o seu comentário dizendo algum ponto de vista que eu não falei e que você acha tão interessante de ser mostrado para as pessoas, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas e se inscreva no meu canal, porque todo dia eu vou fazer uma oração pela manhã e uma oração à noite pela sua vida, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço.